Olá, gente, tudo bom? Hoje mais um programa Idade Não é Documento. E hoje vai ser daqueles, ó. Mas antes, né, você sabe que para eu estar aqui, a gente tem muitas pessoas que nos ajudam. Então, esse programa tem parceria da Centerótica Lau, que você sabe que eu estou sempre com os óculos diferentes, Irmãs ao Decor, Dois Rios Lingerie de Santa Catarina, e Tânia Zuna, que cuida cor, cabelo, maquiagem, essas coisas todas. E a nossa convidada de hoje, que aliás são 3 convidadas, né, tem um oferecimento da Farmatec, que é uma das nossas patrocinadoras, e Bevita, que também é uma das nossas patrocinadoras, que lida muito com pessoas maduras. E vocês também podem assistir esse programa pelo YouTube, canal Market 692, pela Box Brasil TV. Bom, eu vou apresentar nossas convidadas depois de ler um pequeno texto, tá, para vocês. A folha é grande, são 2 folhas, mas o texto é pequeno. Sabemos que nós, mulheres, temos uma relação bem íntima com a culpa. Sempre nos sentimos culpadas por alguma coisa, por algo que deixamos de fazer, por algo que não comemos porque vai engordar, por não ter lavado o cabelo, por não ter feito as unhas, a gente tinha que sair, tinha que fazer um programa, um evento, e não deu tempo. Por trabalhar demais e termos que deixar o filho mais tempo na creche, ou na escola, ou na casa da mãe. A sociedade, ela é muito cruel com as mulheres. E quando envelhecemos, nos culpamos, porque estamos com um corpo diferente, ele muda depois da menopausa, por estarmos com o cabelo branco e a sociedade exige um cabelo, né, arrumadinho, pintadinho, bem bonitinho, né? E nós nos sentimos invisíveis dentro de uma sociedade que está envelhecida e cada vez envelhecendo mais, mas que fecha os olhos e só enxerga os mais jovens. E nós vivemos batalhando pela nossa igualdade e agora ainda temos que lutar por não sermos assassinadas por homens fracos que não toleram ouvir um não, não quero mais, não posso mais. Cada dia nós precisamos de algumas mulheres que berrem, que falem, que denunciem nossos medos, nossos riscos e nossas dificuldades. Então, por isso, estamos aqui hoje para falar sobre o amadurecimento feminino traz liberdade ou não. Estamos aqui com Ali Klempt, que é jornalista, advogada, e ela é pré-candidata a deputada estadual. Edilene Appelt, né? Isso. Que é a Edi, que a gente chama carinhosamente, ela é administradora de empresas, executiva comercial do grupo São Pietro e atua no Magno Senhor Living. Juliane Lippe, que é a Julie, carinhosamente também, é advogada em Direito da Família e Sucessões e é diretora da Comissão de Família do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por vocês terem, né, recebido e aceitado o convite de estarem aqui. Mas a Ali, né, é a nossa representante mor hoje das mulheres. Que responsabilidade! Então, Ali, pelo que eu li aqui, o que tu me pode me dizer sobre as mulheres? Nós temos quantas horas mesmo? A gente tem pouquinho tempo, mas vai. Não, primeiro eu quero dizer que a gente parece aquele trio das histórias em quadrinho, do Zezinho, não sei o quê, porque é a Ali, Júlia e a Edi, né? A gente pode andar em trio agora. Gente, mulheres, eu acho o seguinte, que seres maravilhosos e complexos nós somos, né? Agora,
a sociedade não consegue lidar com tanto potencial, com tanta complexidade, com tantas possibilidades que vêm das mulheres em todas as suas fases. E esse assunto do amadurecimento, ele é absurdamente profundo, né? Tem tantas camadas aí, mas eu ouso dizer que nós estamos avançando. E estamos avançando por conta de mulheres como nós, que vêm rompendo os padrões estabelecidos e mostrando que não, né? Que nós temos muito a acrescentar. E o que eu acho mais interessante é que a maioria mostra isso sem intenção de mostrar. Porque está sendo natural. Então, a gente vem de uma década, digamos, ali dos anos 60, 70, em que a gente teve uma apologia à juventude muito forte, né? Com uma virada de mentalidade quanto aos valores. Então, a juventude volta como sendo um grande ativo. Uhum. E agora a gente está retomando a percepção de que, na verdade, e isso, gente, é tendência mundial, de talvez venha a concordar comigo, um dos grandes luxos de um ser humano é envelhecer bem. Porque custa dinheiro, custa tempo e dedicação. Então, quando eu olho para uma pessoa, e eu mesmo já faço isso, imaginando que é mais jovem, de 80 anos, que tá com um corpão. Corpão, eu digo assim, tá bem cuidado, tá malhado, sabe? A gente vê que tá levantando, tá vivendo normalmente. E que tem, ainda por cima, tempo e tem um projeto que faz o olho brilhar, isso é luxo. Isso é luxo. E esse movimento, eu tenho muita fé de que ele vai se expandir cada vez mais. Mas a gente ainda está bem longe. Estamos bastante longe. Eu não sei o que vocês acham disso, mas a gente está longe ainda, né? O que eu enxergo? A mulher amadurece hoje de outra forma do que a gente amadurecia, as mulheres amadureciam lá atrás. E hoje o amadurecer, ele traz sim liberdade. Se a mulher se preparar para esse amadurecimento. A gente teve mudança de gerações, a gente estava falando um pouco antes sobre isso, os relacionamentos não são mais eternos, né? Então as mulheres estão buscando a liberdade independente da idade, mas a gente busca essa liberdade com base. Então a gente se prepara para essa liberdade. E quando a gente fala em preparação, a gente fala em cuidar da saúde, né? E ter um corpo que te acompanhe nessa liberdade que tu tanto busca, numa liberdade econômica, uma independência financeira, mas principalmente uma liberdade emocional. Então hoje, quando tu falou ali no início, né, Mireia, assim, a gente ainda tem que lidar com aqueles companheiros que não sabem, que não aceitam o não daquela mulher que não pode mais, que não quer mais. Esse, para mim, hoje é o grande desafio. Porque hoje as mulheres estão se preparando. Eu não aceito mais este trabalho, eu não aceito mais esta relação. E aí... Que dá o conflito. E aí, assim, ó, acho que de uns 5 anos para cá, deu um pulo, saltou como é que se diz? O divórcio entre mulheres de 60 a mais. Exatamente. É que a maternidade, a mulher, hoje a gente consegue pensar que, beleza, né? Meus filhos cresceram, eu sempre falo o seguinte, enquanto tu tá num casamento, tu tem que ter certeza que aquela pessoa é a pessoa que tu vai ficar depois que teus filhos saírem. Porque muito do que a gente vê são casais, nossa, eu tenho muitas amigas e amigos que passaram por isso, que quando os filhos começam a sair de casa, eu digo com 10 anos, né? Não precisa mais daquele cuidado direto. Sim. O casal se olha e se dá conta que não se gosta mais. Claro, estou falando de uma relação normal. Agora, uma mulher que, de repente, passou por toda essa fase para manter os filhos, ou por dependência financeira, emocional, e aí tu sabe bem melhor, né, Júlia, que tu acompanha isso no dia a dia, e ela se vê livre, e agora ela vai sair.
Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas, inclusive de causa de feminicídio, né? Sim. Eu concordo plenamente com vocês e colaboro ainda, complementando, né? Hoje, tu estás num relacionamento, né, onde tu não está te sentindo bem. Só que existe um grande porém em tudo isso. As mulheres, elas ainda não se uniram. Não. Elas não se uniram em busca dessa liberdade. E às vezes tu fica tão cega dentro de um relacionamento que tu não consegue enxergar o que está acontecendo. E aí tu acaba passando por aquilo que a Mireia comentou. Aquela agressão física, mas eu acho que a agressão pior é a psicológica. Sim. Essa agressão psicológica é uma coisa que, às vezes, tu vai levar muito tempo para você conseguir se recuperar disso. E conseguir enxergar que ela está acontecendo. Foi o que a Júlia falou antes. As mulheres exatamente. que não se preparam, que é assim, ó, da minha geração, é mais comum, tá? Mulheres que não foram... casaram, né? É dona de casa, vem os filhos. Eu me lembro que quando eu comecei a ter filho, que eu não parava mais, né? Quantos filhos tu tem? Eu agora tenho 3. Ana. Então, assim, quando não parava, né? Não era impossível trabalhar fora, porque primeiro que não era comum ter creche, eu não tinha mãe que cuidasse, que me ajudasse, então essas mulheres, elas vão ficando em casa, cuidando dos filhos, vão para o colégio, aquela coisa toda, se torna adolescente, começa a sair, mas ela está em casa, o marido está fora. E aí, quando ela chega aos 60 anos, assim, eu escuto disso das pessoas da minha idade, que são amigas, né? Eu estou com quase 70, né? Mas eu estou falando dos 60, que pega ainda essa geração. Elas não se prepararam. Mas eu tenho um dado para te dar. Elas não se prepararam para sair. O que aconteceu no período da pandemia? A gente teve uma volta a esse estilo de vida. Na pandemia, muitos casais se deram conta do seguinte: não tem por que tu, esposa, seguir trabalhando, porque não compensa financeiramente. Não compensa. Fica em casa. Segue em casa como tu ficou na pandemia. E aí, eu estou falando de uma geração... Mais jovem? 60 menos. Estou falando da nossa geração. 40 mais. 50. 40 mais, 50. Que seguiu nessa... E hoje, o Covid, a pandemia foi 20, né? Nós estamos em 26. Então, 5 anos passaram e essas mulheres não voltaram para o mercado de trabalho. E estão bem. Até quando? Até quando? Porque geralmente, eu não sei, vocês duas aqui não chegaram ainda. A Edi chegou e eu já cheguei há muito mais tempo. Quando bateu 50 anos, eu me lembro que eu disse assim, só um pouquinho, o que eu vou deixar para a sociedade? Eu vou ser quem na sociedade, sabe? E aí eu dei uma volta na minha vida muito engraçada, porque quem me conheceu dizia assim, é tu? É tu? O que aconteceu contigo? Eu digo, eu estou sendo Mireia e custei a construir isso até agora, né? Mas tem mulheres que não conseguem. Tu sabe, Mireia, que juntando com o que a Edi mencionou, das mulheres se abraçarem, né? Então, faço questão aqui de trazer a nossa experiência com o Aliadas. O Aliadas, e a Júlia é aliada atuante dentro do grupo, o Aliadas é uma empresa, o Clube Aliadas. Nós temos um instituto, que é a nossa associação sem fins lucrativos, enfim, que obviamente tem como escopo o fortalecimento de mulheres e famílias. Mas mais do que isso, do que ser 2 pessoas jurídicas, este movimento Aliadas, ele tem o propósito de alterar a cultura do relacionamento feminino. Então, por exemplo, nós temos um quadro na nossa sede que é o do Mindset, então os 10 mandamentos, né? E ali tem algumas regras que a gente precisa incorporar. Não julgar a outra. Então, assim, eu posso ficar puta com a Júlia um dia, mas ela é minha aliada.
da porta pra rua, é que nem família. Eu Aham. vou defender ela, entendeu? E eu não vou julgá-la, porque como mulher, eu também deveria saber as dores. Por que que eu não sei? Gente, as nossas dores são basicamente as mesmas. Né? Claro, cada uma nas suas circunstâncias. Como que eu vou me autorizar? Então, tem algumas coisas que a gente tem tentado fazer, e aí entra a questão do legado, porque isso, para mim, é o meu legado, né? Para a gente modificar isso, Edi, e agora a gente começou a trazer as meninas. Porque não é só entre nós. Nós já estamos começando a preparar as próximas gerações para que elas incorporem isso e para que elas também nos tragam a percepção dela. Porque elas têm uma visão já diferente. Completamente. Né? Completamente. Então, é muito interessante a gente ver como isso vai se enraizando. E aí, de forma bem sincera, assim, teve gente que saiu na medida em que a gente foi, né, as melancias se ajeitando, e tá tudo bem, mas não se adequaram a isso. Né? Não se adequaram ao fato de que a gente é sobre acolher a mulher, é sobre ajudar quando daqui a pouco ela tá passando por uma situação super difícil e estourou com todo mundo, mas tu sabe que, cara, ela é minha aliada baixa. A gente não aguenta marido chato. Então, que aguente amiga chata. Que aguente aliada. Não, é sério, eu pensei isso esses dias. A gente foi no... Pena que tu não foi no nosso Winter Station, que é um encontro. E aí, claro que ali a gente se olhou. Eu tenho chatice, a outra tinha chatice, a outra tem mania. Tu começa a achar engraçado. Ai, lá vem a outra com aquilo. Mas eu vou te aguentar por mais 40 anos, porque nós somos aliadas. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente precisa expandir. Não aliadas necessariamente, mas como mulheres aliadas, entende? Ali é tão importante trazer esse público jovem para poder fazer essa conexão com esse público 50+. Isso. Por quê? Porque hoje a gente vê uma geração muito focada na tecnologia, né? E o que acontece com isso? Eles vivem muito no mundinho deles. E automaticamente, no momento que eu abri, expandi isso, olha quanto conhecimento a gente tem por experiência lá no Senior Living, o convívio dos alunos adolescentes que fazem visitas ao Sênior, e eles ficam impressionados com o poço de cultura que tem lá. De mulheres que, para eles não imaginavam que aconteceu isso na vida de alguma pessoa. E aí lá eles sentam, conversam, trocam ideias, questionam e saem de lá, meu Deus, ela nunca trabalhou. Como assim, né? Como assim? Como assim nunca trabalhou? Como assim? E olha tudo O que ela marido tem era pra contar. provedor, eu tinha que criar os filhos, né? E aí a gente tem várias atividades que a gente faz, e uma das atividades é voltar a estudar. Academy Senior. Mas Exato. aí... Neuroplasticidade também, né? Neuroplasticidade. Mas aí tem aquela máxima, né, de tu atender um casal que tá num processo de divórcio e aí ouvir assim, não, ela nunca trabalhou. Ela só ficou em casa. Ela só cuidou dos filhos e ficou em casa. Então, assim, isso já não tem mais, isso já caiu de madura há muito tempo, né? E isso é para questão prática na hora de dividir patrimônio, na hora de fixar uma pensão alimentícia, e eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é outro podcast. Mas né? é bom saber, né? Porque, na verdade, assim, eu acho até que, desculpa, Mireia, que as minhas manias de TV, mas é até de utilidade pública, a mulherada saber. Porque, na verdade, é assim, ó, não é... e a gente ainda escuta, né? Mas, doutora, eu nunca trabalhei, eu não ajudei a comprar essa casa. Como não assim? ajudou? Como eu não ajudei a construir essa empresa. Então, isso é uma... e a gente fala muito isso lá na nossa Comissão de Direito de Família da OAB, porque hoje, inclusive, se fala na economia do cuidado. Sim. Né? No que está se buscando valorizar esse trabalho da mulher, porque isso é um trabalho... Meu Deus, é o trabalho mais difícil. E é o trabalho mais difícil que a gente tem na vida. E não termina. Não tem fim. É 24 horas. Não, e só um parênteses. E mais importante de todos, porque se for pensar, formar um ser humano é a coisa mais difícil. É a atividade mais importante que outro ser humano tem que ter. Então, é isso. E aí, sim, tu educar a tua filha e o teu filho
como a gente quer uma sociedade, como respeitar a mulher, como respeitar a pessoa madura, como respeitar um professor, como respeitar uma autoridade. E aí vem tudo. E isso é difícil. Isso é um trabalho árduo, não remunerado. Não remunerado. Exatamente. E que também a sociedade nem sempre... Na maioria das vezes não enxerga. É que é cultural, né? E não adianta. São gerações e gerações até que a gente consiga alterar essa percepção. E puxando daí para uma referência que tu fez, Mireia, a gente está vivendo um momento de recorde de feminicídio. Então é interessante porque a gente está falando aqui em liberdade da mulher, autonomia, direitos iguais, e o Brasil vivendo recorde de feminicídio. Não, e o Rio Grande do Sul é o 40 feminicídios no ano. Então, assim, é um paradoxo o que a gente vive. Mas talvez tenha a ver com a mulher querendo ser livre. Eu acho que tem tudo a ver. A mulher querendo ser livre. Querendo sair daquilo, daquela prisão, daquele relacionamento prisão. E aí, o que tu disse, o companheiro não está preparado para ouvir aquilo. Não. E acha assim, ela quer se livrar de mim, ela vai ver. Eu sou o homem, então eu vou acabar com ela. Eu só, assim, por uma questão de princípio, né, eu acho sempre importante a gente pontuar, quando a gente fala nesses assuntos, que não é qualquer homem. Né? É o homem fraco. Porque nós temos muitos homens, a grande maioria dos homens é do bem, podem ser, como eu falei, podem ser chatos, podem ter suas manias, nós também temos, mas a gente precisa também vê-los como aliados, né? Sim. E eu acho que muito disso vai mudar quando os homens entenderem que a censura social que eles mesmos impuserem, então assim, eu como homem, ver que um outro homem tá dizendo, tá me olhando e dizendo isso tá errado, tu é fraco porque tu faz assim, eu acredito que isso possa começar a promover mudanças também, sabe? É que nem tu disseste antes, nem todo homem é assim e nem toda mulher também é assim, de ficar quietinha e aguentar os teus 60 e querer berrar, né? Não é todas, né? Então, mas é a maioria. Né? Tem muitas que têm dificuldade de sair, né? Dessa bolha que ficou. E é difícil, e não é uma coisa de uma hora para outra, porque aí se questiona muito assim, quando a gente ouve uma notícia de um feminicídio, mas não tinha nenhum registro, essa mulher era vítima deste homem, mas quando ela fez o registro, ela lá pelas tantas, ela desistiu e voltou atrás. E aí sempre tem alguém que diz assim, mas aí também não dá. Ela não seguiu em frente, mas não é só seguir em frente. Tu tem que ter todo um suporte, tu tem que ter todo um apoio, que muitas vezes não é só da administração pública, não é só da segurança pública. O público está fazendo o que pode, mas se aquela mulher ela não se fortalece internamente, não busca seus pares, suas amigas, sua família, ela não tem força para seguir. Tem força. E muitas vezes, o que acontece com as famílias? As próprias famílias, elas renegam. Também. Uma briguinha de casal. Amanhã depois está tudo bem. Então, por que tu fez isso? Porque olha como é que tu vai ficar agora. Olha só, tu desperdiçou toda a tua vida. Edith, sabe isso que isso está falando? É tão relevante, porque nós tivemos aqui, inclusive, um evento para apresentar para o nosso Instituto Aliadas, para as próprias voluntárias. Uma aliada que sofreu por 14 anos num relacionamento abusivo e, sem dúvida nenhuma, a violência psicológica foi muito forte. Teve violência física, teve violência financeira. E ela falou exatamente isso. O que mais precisamos falar e que não falam, me impactou, tá? Porque não esperava. É que a própria família, daí no caso dele, ela falou, não o censurou. Né? A própria família virou as costas para mim, que sou a mãe do filho. Então, assim, né? E ninguém tem coragem de falar isso. E eu fiquei pensando assim, não pode. Não pode. Então, é muito importante essa tua fala, porque talvez sejam muitos esses casos. E a gente tem que fazer essa... Agora, dar uma mexida também nisso, né? E às vezes, o que acontece?
a própria pessoa que está nessa bolha, ela tem muita vergonha de expor isso, entendeu? Então, isso, às vezes, ela fica, sabe, engolindo, e assim, ó, não, amanhã vai ser melhor, depois da manhã vai ser melhor. Ela vai aguentando. Ela vai aguentando, vai aguentando. Só que chega num momento em que a pressão psicológica é tão grande que se tu não tiver o auxílio de alguém, ou das tuas amigas, ou das mulheres, ou da tua família, já que não tem do outro lado, tu não consegue sair. Difícil, né? Muito difícil. Eu só quero perguntar uma coisa. As meninas que estão ali fora gostariam de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Parece que elas concordaram com tudo que a gente falou. Elas concordaram com tudo. Ou não estão prestando atenção na gente. E aí, eu só vou falar mais uma coisa sobre essa mudança que as mulheres precisam fazer, né, quando chega na maturidade. Tu faz uma mudança interna, de um autoconhecimento, de entender o que tu quer, se tu quer continuar naquela vida, naquele relacionamento, naquela profissão, vamos fazer genérico. E aí tu busca ajuda, porque sozinha é bem difícil. É isso que a gente vê. E eu acho que quando a mulher vai amadurecendo, cada vez fica mais difícil. Porque enquanto tu tá jovem, a juventude te dá essa força, essa energia, porque pro jovem, com a juventude tudo fica um pouco mais fácil, né? É uma percepção que eu tenho das mulheres que eu atendo. Então, assim, com uma idade, vai ficando mais difícil. Então, tu buscar ajuda, seja profissional, seja das amigas, seja da família, seja dos seus pares, essa ajuda é necessária, porque ninguém precisa passar por isso sozinho e não deve passar por isso sozinho. Não deve, É que tem uma coisa muito louca, né? Agora você falou na juventude da mulher, e que eu acho que é o grande problema pro nosso envelhecimento como um todo. Não adianta. Biologicamente, né, a mulher, ela é fértil enquanto ela engravida, né? E esse é só mais velho que o mundo. E o homem não. Então, é natural do ser humano que o homem busque a mulher bonita e fértil. E, gente, não, assim, essa fala precisa ser ouvida com um olhar antropológico, tá? Isso é do ser humano como animal reprodutivo dentro de uma cultura. E a mulher busca o provedor. Fato, tá? Isso é fato. Bom, só que hoje nós temos mulheres que não estão mais férteis. A menopausa é chata, não cheguei lá ainda, mas fico pensando também que pelo menos eu também dou um alívio de outro lado, né? Porque também ficar menstruada é um saco. É um saco. E aí ainda tem que ficar controlando como é que não vai engravidar. E aí isso se torna uma liberdade. E hoje a gente tem jeitos para também se cuidar. Olhem a quebra de paradigma histórico que a gente está vivendo. Nós nunca vivemos isso antes. Nunca na história do ser humano. Porque a gente tem milhares de anos para trás em que a mulher ela morria na menopausa. As mulheres entravam na menopausa e morriam. Porque viravam um ser que não servia para nada. Então, hoje em dia se fala. Nós somos história, gente. Nós somos história. Se fala. Você está fazendo história. Fazendo história. Fazendo história. Porque antes não se falava. Não se falava. Era assunto proibido, né? Era um assunto proibido. E, por exemplo, o assunto proibido de depois de 2 filhos, que agora eu tenho que ficar correndo pro banheiro o tempo todo. Não, temos que falar sobre isso. Temos que falar que é tabu, tá? É um horror. Eu vou ter que agora com a minha vida acalmar, eu vou ter que fazer fisioterapia pélvica, laser, tá? E por quê? Porque eu tive a bênção de gerar e parir 2 filhos. E a gente tem que valorizar isso. Né? Agora, claro, ficou tudo meio... Ficou meio assim. Então, né, gente, faz parte. Faz parte,
Eu acho que alguém quer fazer uma pergunta ali, ó. Deve ser a Esther. Se eu conheço, é a Esther que vai fazer a pergunta. Qual é a pergunta, Esther? Fala. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todas as divas. Assim? Ok. Estou sendo ouvida? Bem, muito obrigada pela oportunidade de poder me manifestar. Eu sou uma estudiosa já há bastante tempo da prevenção da violência doméstica, porque ela há essa forma, só que ela foi conduzida para a punição e nunca. Quantas mulheres tiveram antes de nós? A mãe, a avó, a bisavó, a tetravó. Hoje eu vi um estudo, até a 10ª geração são 264 mulheres antes de ti. E tu fica com esse gene de cada um. Então, através da psicanálise, a gente estuda exatamente essa violência transgeracional. Então, aquela mulher, ela não. Todo ser humano saudável, ele busca o prazer e evita o sofrimento. Quando ela se mantém no sofrimento, porque o ganho do sofrimento está sendo maior do que o ganho do abandono. Ela está tendo algum tipo de recompensa emocional por permanecer naquele casamento. É super, assim, é super polêmico. Eu acredito que todas nós tenhamos compreendido, mas é bem polêmico porque se a pessoa não compreende essa fala, coloca a mulher quase que numa posição não de culpa, mas de responsabilidade, ainda que biológica, né, ou genética. Mas faz sentido, porque para quem acredita no transgeracional, nessa carga transgeracional, algum resquício fica. Mas né? é um pouco mais, eu acho que é um pouco mais assim do tu tentar entender por que algumas mulheres se submetem a um relacionamento tóxico, abusivo, achando que aquilo faz parte. Não que ela mereça, mas que ela tem as compensações, né? Que, por exemplo, assim, é aquilo que a gente vê em novela, em filme, assim, hoje onde a gente brigou, mas ele só é assim quando ele fica nervoso no trabalho, né? Ou quando ele bebe um pouquinho mais, mas ele é um bom pai, ele é provedor. Então, as compensações. Então, tem isso também. E aí é da realidade. E aí não tem nada a ver com nível social, com classe social, com classe educacional. É a realidade que é posta para algumas mulheres que estão nessa dependência deste relacionamento. E às vezes elas se colocam numa dependência e elas não conseguem enxergar. E aí a necessidade da informação. Sim. Da mulher entender que ela não trabalha fora, mas que ela contribui com outra forma, que ela tem esses direitos, além desses deveres. Então, a informação é importante. Mas isso eu acho que é um trabalho complicado. Da informação? Isso. Porque, assim, eu acho que a gente, por mais evolução, as mulheres ainda são criadas, né, com aquela coisa assim. Porque eu conheço jovens que trabalham um monte e diz assim, às vezes, como eu queria um marido que trabalhasse e eu ficasse em casa. Tem muita jovem. Eu já ouvi muita jovem, muita jovem falar isso. Como eu queria que um homem, tivesse e eu não trabalhasse tanto. Mas eu acho que se a pessoa tem, é que o problema é a consciência, né, das suas escolhas. Se a pessoa fica em casa, e, por exemplo, né, a famosa mulher troféu, que voltou aí a moda ultimamente, eu não tenho nada contra, eu acho super legal. Se eu fosse mulher troféu, esposa troféu, eu certamente já teria agredido meu marido, porque eu ia ter ficado louca dentro de casa. Mas eu compreendo quem tenha, né, tá tudo certo. Sim. Mas a pessoa que opta por isso, mas também reconhece que esse é talvez o seu valor, a sua posição, é isso que almeja, o problema é a submissão a uma condição que não é a escolhida, né? É a escolha de não de não fazer outra escolha. E aí, Mireia, eu concordo contigo, porque a gente está falando aqui, mas nós somos exceção. O acesso à informação é muito restrito. Nós tentamos, fazemos o possível, mas quando a gente olha para o Brasilzão, né, para as condições das pessoas e lembra que tem criança
não só no Brasil, tá? Não é lá sertão, Rio Grande do Sul também. Também. Que tem que ir para a escola para comer, porque não tem comida em casa. Exatamente. Como que nós vamos imaginar que nessas condições a família que não consegue nem dar comida vai lembrar de dar autoconfiança para a filha, sair de relacionamento? É uma equação muito complexa. É Então, difícil, né? É muito É difícil, porque se a gente não ataca na base, e aí vem, se me permite, até vou fazer essa. Estou indo para a área pública porque eu já vi tanta coisa no Eu privado. ia entrar agora, mas eu não sabia se eu podia. Mas eu acho importante. Tá aqui. Eu acho importante, Mireia, e eu até te agradeço que tu fosse abordar, porque as pessoas têm uma visão ainda muito, muito distorcida da política, né? Muita gente, quando eu tomei a decisão, e foi uma decisão que eu levei 1 ano para tomar, me disse assim, não faz isso. Não, tu vai te corromper, ou as pessoas são sujas. E aí, no início, eu ficava muito chateada. Tá? Até que um dia eu virei para uma e disse assim, tá, então nós vamos entregar para os outros. É isso? Não posso fazer. Tu quer que essas pessoas comandem a nossa vida? Não. Nós, do bem, vamos ocupar esse espaço. Eu vejo quase como um sacrifício pessoal, tá? E farei isso por quê? Porque nós vemos tanto problema que pessoas do bem, se tiverem boa intenção e fizerem um trabalhinho, já conseguem uma transformação. E aí nós chegamos no nosso ponto aqui. Enquanto a gente não mudar a educação, Sim. nós não mudamos a realidade do nosso país. Com certeza. Não tem. É fato, Sabe? isso é fato. É fato, porque a criança precisa ter informação. Ela precisa ter consciência. E esse ser precisa crescer e ser um adulto que vai poder, em primeiro lugar, pagar suas contas sem depender de assistencialismo. Segundo lugar, educar seus filhos. Então, o buraco é bem mais embaixo. Né? E a Mas gente vê isso essa aí. educação, Ali, cada vez mais precária nas Sim. escolas. Sim. Eu lembro, eu comecei a minha carreira profissional sendo educadora. Educadora. Eu ensinava as crianças a ler e escrever. Eu também. Imagina só, hoje Eu também. eu fico impressionada como é o ensino. Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Ideologizado por um lado e por outro lado nós temos o grande rival que são as redes, né? Uhum. O TikTok, enfim, falo, meus filhos acessam, gente, não sou melhor que ninguém, não é isso. Só que essa geração, ela tá vindo com uma dificuldade muito grande em concentração ao longo do tempo. Eles não conseguem nem ver um filme. Não. Não conseguem ver um filme. E como Não, e a informação- ansiedade e deles como cada a- vez maior. Aí Essa não consegue ler. ansiedade é do né? próprio mercado. Tá. E como a informação chega, né? Porque a informação ela não chega imparcial, ela chega parcial. Então o filho já chega para ti dizendo assim: mãe, tu viu aquela notícia com o presidente aquele assim, assim, assim? Tu viu que horror? Eu disse, tá, mas onde tu Onde é viu que tu isso? leu isso? Num perfil assim? Num perfil assado? Eles não param para entender. Porque a notícia vem pronta, é tão fácil. pronta, Claro que a gente tem adultos que fazem isso também. Não, as crianças. É, mas prático, muito. Tem muitos idosos que fazem isso. A minha mãe e meu pai pegam o celular e me ligam. Minha filha, tu viu isso? Mãe, isso é fake news. Então, assim, tem isso. Tem né? mais A essa gente- a também. gente está tendo que lutar com isso também, né? Então, quando eu falo em informação, e aí, assim, é uma coisa que eu advogo, gosto muito do que eu faço, mas muitas vezes eu tô ali para informar, né? Então, uma coisa que eu aprendi nesses mais de 20 anos de formada, que muitas vezes o cliente só quer uma informação. É aquela coisa assim, doutora, quanto custa um divórcio? Tá, vamos conversar primeiro para eu entender que divórcio é esse. E às vezes não é um divórcio, às vezes ela quer entender a logística, se lá na frente um dia ela for se divorciar, como vai ser a informação. E às vezes eu tô ali para dar informação, nada mais que uma consulta, né? Aquela informação que vai no médico e diz assim, doutor, como é que eu faço agora com o meu climatério e minha pré-menopausa? Faço reposição? Não faço? Exercício? Não faço? Então, a advogada também serve para isso, e o profissional, né? Uhum. Então, quando a gente fala em fim de ciclos, fim de relacionamento, transição de carreira, os psicólogos estão aí, os profissionais da saúde mental, os advogados nos casos que couberam. Então, assim,
buscar informação é buscar importante. informação. Né? Agora, vocês se deram conta de tudo que nós estamos conversando aqui? Temos uma nova pergunta ali, mas só um pouquinho. Tudo que a gente está conversando aqui não é só da infância até a maturidade. É tudo. Uhum. É tudo, não está separado infância, maturidade. Tudo está se misturando. Está tudo se misturando. Quer dizer, o trabalho que um profissional da política que vai lá nos representar, uma mulher, no caso, tu, que vai berrar, que nem eu falei antes, aqui tem alguém que berre. Por isso que eu tô sem voz, gente. Eu não aguento mais berrar. Mas é isso aí, nós, enquanto tiver um melzinho com limão, a gente vai. Vai, sabe? Então, assim, ó, é algo muito complexo, né? Então, eu acho que deveria mesmo ter mais mulheres tentando, dentro do espaço político, né, no caso, representando as mulheres, porque, afinal, nós somos muito mais que os homens. Nós Né? somos a maioria, né? A maioria, e A aí maioria. tem uma outra questão que, quando a gente fala em representação por mulheres, não é só na política, embora na política seja essencial, porque as leis são feitas por homens, por homens maduros, que estão completamente desconectados. Tem muitos que são bons, tá? Mas estes homens estão completamente desconectados do olhar de uma mulher, do olhar de um jovem. Então, assim, nós precisamos oxigenar, mas além da política, esses dias eu fiz até uma reflexão que foi aqui na ProHub. Vocês já observaram que nós também não temos mulheres que são as representantes em federações, associações? Não tem, porque as mulheres não têm mais tempo, não têm mais energia, a gente faz coisa demais. Quem é a criatura que, em sã consciência, com filhos, com casa, com marido, com trabalho, consigo mesmo, porque as mulheres conseguem ainda, por exemplo, incorporar, ou agora eu vou ser presidente da federação. São pouquíssimos casos, ou em geral acontece depois que cria os filhos. Que maturidade. Que aí que é na maturidade. Então, olha que interessante, se a gente conseguir entender o potencial também das mulheres, que como nós estamos chegando em um momento que é de auge de vários aspectos e de liberdade, a gente vai ocupar esses espaços. E precisamos, né? E vamos mesmo. Temos uma pergunta. Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Tamara, eu sou médica e eu queria, na verdade, voltar um pouquinho ao assunto que estavam se falando antes sobre essa fase da menopausa, né, que as mulheres antes, na verdade, a população morria mais cedo, então a menopausa era meio que o fim da vida, né, porque era o natural. E hoje em dia a gente tem décadas de vida e vida ativa e vida com saúde, e a gente tem que preservar isso. Então, e nós sabemos que na menopausa a gente acaba perdendo, por perder o estrogênio, muito mais massa muscular que a gente já vinha no processo de perda. Então, ter autonomia física também é extremamente importante para que a gente viva todos esses sonhos e desejos e realizações que a gente pode ter, talvez, mais liberdade por ter criado filhos, por várias questões de posição profissional já consolidada, e que a gente não deixe de perder isso por perder uma autonomia física. Porque biologicamente é o que acontece com a gente se a gente não faz nada ao contrário. Então, lembrar também que é importante ter essa... Né, enfim, eu só trouxe isso para debate, né, ter essa autonomia, trabalhar, lembrar disso e criar essa consciência para que a gente viva muitos anos, tenha todas essas realizações pessoais e profissionais e de propósito com qualidade. Isso é verdade, né? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui da mulher, se nós não estivermos firmes, né, que a gente falou antes da saúde e tudo, não tem essa mulher que... A mobilidade, né? Mobilidade. A boca no trombone. E hoje a gente vê essas mulheres muito mais ativas, né? E isso é muito mais importante. Hoje a mulher, né, ela faz 500 coisas ao mesmo tempo, né? Colaborando com a doutora, faz 500 coisas ao mesmo tempo e ainda tem que cuidar de todos os efeitos colaterais desta menopausa.
né? Que eu já passei por isso, então eu sei o quanto que é horrível. Mas são fases. E que impressionante, a gente é tão forte, né? Porque o próprio parto já é uma coisa tão... A gravidez, o sangrar todo mês, aí vem a menopausa. E sabe que quando as pessoas às vezes chegam, dizem pra mim, como tu tá bem, né? Eu digo, tu ainda não me viu aos 70. E eu acredito nisso. Acredito que eu faço exercício físico para poder levantar mala, porque eu tomo meus suplementos da Farmatec. Agora a que me Farmatec deixa é aqui, ó. E é isso aí, a gente vai ficar cada vez melhor. Vamos lá, E ainda não vai menstruar. Olá, meninas. Então, eu sou a Cris da Farmatec. Obrigada, Ali. Mas eu queria fazer uma contribuição, Mireia, que a gente não tem dentro da medicina uma área que estude a menopausa. E a gente a gente não tem um estudo, tem estudo da endocrinologia, tem um estudo da reumatologia, mas não tem um estudo da menopausa. E como até muito pouco tempo atrás, a reposição hormonal era contraindicada e ainda é um tabu, ainda tem médicos que contraindicam a reposição hormonal. E eu queria fazer essa contribuição para dizer o quanto o hormônio é importante para a mulher e o fato da gente não ter uma ciência que estuda o nosso corpo para a nossa segunda metade da vida. Como que a gente espera que a gente vá ter representantes na Federação, reconhecimento por parte dos homens, se nem estudar uma parte tão linda da nossa vida a gente tem isso hoje? É verdade. Eu também faço suplementação, né, aqui lá da Cris. A doutora Tamara também sabe que eu sou um pouco espoleta, né? Mas apesar de ter uma doença autoimune que eu não deixo transparecer, né? Eu também tenho. Eu também. E aí eu digo para ela assim, azar é o teu, veio junto comigo, vai me aguentar. Eu sempre digo isso. Então, é uma coisa que se tu não te cuida, quando tu chegar na maturidade, depois dos 60, tu tá acabada. E que interessante o que a Cris falou. A menopausa, ela corta para o segundo episódio, segunda capítulo. Segunda temporada, terceira. A segunda, porque na verdade hoje... É a segunda temporada mesmo. É a segunda, 50, aí nós temos mais 50. As pessoas estão chegando aos 100 anos fácil, mas com qualidade, né? Sabe que... eu tô falando demais, gente, porque eu falo que não, tu pode falar. Deixa tu falar. Tu sabe que tem uma outra, agora linkando o que as gurias falaram, nossa audiência falou, com informação. Nós temos tantas dúvidas. Não existe esse ramo. Nós mesmos temos tantos medos. Né? Gente, vocês já pararam para pensar que tem mulheres, essas mesmas mulheres, que os filhos não têm o que comer em casa, elas sequer imaginam que isso tudo acontece. E todas essas alterações hormonais que a gente vive, e que mesmo nós demoramos às vezes para perceber, né? É TPM, é a menopausa, é o suador noturno, elas passam por isso sem nenhuma informação, sem nenhuma rede de apoio para dizer, olha só, fica tranquila, tu tá louca porque tu tá entrando na menopausa. Vai passar. Vai passar. Tu tá raivosa. E isso também é um fator que gera a desestabilização da família, do casal, e que pode acabar levando à violência. Porque, assim, é normal a gente ter essas alterações. E elas sequer sabem, então, indo além do que a Cris falou, que seria um ramo da medicina, é que as próprias mulheres, porque ensinam biologia na escola sobre quando fica menstruada e sistema reprodutor, e não ensinam que depois a mulher vai passar por isso e aquilo. Saúde pública, né? Saúde pública. E aí a mulher tem informação e o companheiro também tem a informação para entender o que está acontecendo com ela. Essa que o companheiro tem que ir. Tem que saber, né? Tem que saber. Tem que entender a opção também. é a seguinte, tu quer casar com às vezes meu marido vem. Dizer, deve estar na TPM. Eu disse, então casar com homem? Nada contra, mas tipo assim, é a tua opção, porque nós somos seres que, né? Então, fique à vontade. Olá, eu esqueci de dizer meu nome. Eu fui assim, é que eu sou tão apaixonada, né, por esse tema,
prevencionista. Eu acho, eu vejo e estou terminando quase um livro sobre como tu prevenir, como tu compreender a violência familiar e conjugal, né? Eu sou psicanalista e neurocientista. Então, assim, e matemática. Então, o que acontece? Eu questionava, ninguém aceita, se trabalha, né? A saúde está fora, não se fala de saúde mental nesse processo. Então, eu começaria, do livro que eu estou escrevendo, tem planos de ensino, estou botando um plano de ensino para a professora receber prontinho, lá no prézinho. Lá no prézinho, para o menino saber, e as meninas, o aspecto da fala, como tu ter uma comunicação não violenta. Começar por aí, começar com as crianças. Também tem um outro sobre os adolescentes que eu já mostrei para a Ali, que é exatamente toda essa solidão da adolescência. Então, vem todo num processo educacional. Não é jogar para a educação, é dar ferramentas para a educação. E a psicanálise, como eu digo, em relação à psicologia e à psiquiatria, eu digo que é a capa do guarda-chuva, e a psicanálise é o ferrinho lá em cima. Então, ele vai na raiz, na causa raiz. E essa causa raiz te dá vários norteadores para te implantar políticas públicas, provocar neles vontade de mudar. Né? Porque se nós temos as ferramentas e sabemos inteligência emocional colocar na escola, no conteúdo, então tudo isso vai formar um outro tipo de ser humano em relação ao pequenininho. Então, além da violência, essa é uma da transgeracional. Quem é que, numa família disfuncional, quem é que a criança aprende com quem? Com o pai e a mãe. O pai e a mãe brigando, ele verifica que é assim, que a vida é assim, e acaba internalizando e repetindo esse comportamento. É uma coisa que a gente já comentou sobre isso, né? Sobre as famílias que começam, as crianças vêm e aí elas repetem, né? Os exemplos, né? Os exemplos, né? E, Ali, deixa eu te perguntar... o que tu pretende berrar por nós, mulheres? Olha, tem algumas coisas que a gente ainda não pode falar, né? Como é que eu vou... Mas o fato é que, assim, eu tô indo com as minhas bandeiras bem claras no meu coração, que é o que eu faço no dia a dia, já é o que eu tô carregando, né? Então, sim, a luta pelas mulheres e pelas famílias, porque a mulher que está com a família desestabilizada, ela já está quebrada, né? Então, aí nós entramos muito na questão das crianças, às vezes até mesmo do pai, da mãe, pelo qual ela é responsável. E uma das coisas que eu acredito, Mireia, é que a gente precisa reavaliar as opções de rede de apoio que são oportunizadas, porque a gente... Puxando daí para o feminicídio, um dos grandes problemas, ou até mesmo, né, de separações, dependência financeira. Bom, beleza. Como é que as mulheres que são mães solo trabalham 3 turnos, se a escola muitas vezes é de um? E tu não tem rede de apoio, tu não tem uma família estabilizada, né? A questão mesmo de saúde pública, que a gente aqui tangenciou, mas isso é fundamental, que a gente pare para olhar para ter esse olhar mais integral da mulher, de que sim, isto é um problema, e as nossas mulheres não estão cientes, né? A gente não pode olhar só para a mulher lá que vamos impedir que engravide, que é um problemaço, né? Gravidez na adolescência é um problemaço, mas nós precisamos olhar para essa mulher que ainda tem plena capacidade econômica e que está entrando numa fase da menopausa, ela também precisa estar estabilizada e saudável. Porque, na verdade, essa mulher é uma baita de uma máquina de trabalhar e de girar a economia. Vamos pensar. Nós temos aí resolvido o problema da rede de apoio se tu é uma mulher madura, porque teus filhos já cresceram. Mas aí tu não tem a saúde pública te direcionando para estar estável, saudável, fisicamente apta, sem dor nas juntas, né? Para produzir. Então,
esse potencial da mulher não é explorado. Não é explorado. Não. Né? E além disso, claro, eu tenho as questões de proteção à infância, que é um... eu ia falar que tu sempre fostes, né, da infância. Esse é o meu, assim, é o que me faz chorar, é a proteção à infância e, sem dúvida nenhuma, liberdade econômica, porque a gente passou agora por essa situação, exemplo claro, veio o decreto lá de cima, né, a lei, não é decreto, não sei. Lulinha mandou, Lulinha não, Lula mesmo, para não haver confusão. Agora, de 2027, férias para todas as escolas do Brasil durante a Copa do Mundo Feminina. Vocês que se virem, reajustem, organizem calendário. Gente. E os pais que trabalham? Os pais que trabalham. As empresas que são empreendedores, as pessoas. A escola privada, ela é uma empresa. Ela segue o calendário do MEC, é isso aí, as bases lá, e era isso. Entendeu? Se eu sou mãe e eu pago esta escola, é porque ela tem essa definição. Por outro lado, a escola pública também é um problemão, porque a gente fala seguidamente. Criança de escola pública que fica 2 turnos. É onde muitos comem. É onde eles têm segurança, é onde eles têm um mínimo de acesso à informação, quando em casa muitos apanham, são abusados. Essa é a realidade do Brasil, gente. Então, assim, é uma palhaçada. Né? Então, aí tudo isso se juntou, tu viu? Independência financeira da mulher, proteção às crianças e liberdade para tu fazer teu dinheiro. Enfim, nós vamos começar por aí. Depois vai ter mais coisas. Tem mais coisas depois? Beleza. Então a gente vai querer saber essas mais coisas. Não, calma, isso já vai me dar um trabalhão, isso já vai pelo menos uns meses de trabalho. Depois a gente vai botando mais. Tu vai ter que representar o berro das mulheres, né? Com certeza. Claro. Vai ter que estar com a voz forte, Com né? a voz Isso forte, aí, bastante isso mel aí. com limão. Isso. Bom, a gente está quase terminando e eu queria saber da Edi, tu teria alguma coisa a mais para falar sobre o nosso tema? O que o amadurecimento feminino traz liberdade? Tem. Eu nasci numa família extremamente tradicional, né? E fui crescendo, amadurecendo, e hoje eu vejo o quanto eu aprendi durante a minha carreira, a minha jornada, e hoje eu vejo assim, o quanto eu estou amadurecida diante de tudo que o universo proporcionou, né? E hoje, trabalhando neste meio sênior, eu acompanho diariamente, né? O quão é importante esse amadurecimento. Porque é desse amadurecimento que vão sair as novas histórias. Sim. Né? Diariamente, eu ouço muitas histórias dentro do Senior Living, né? E cada vez eu tenho mais consciência de que este é o caminho. Nós vamos ter daqui para frente cada vez mais um público sênior. A pirâmide hoje já se inverteu, né? E eu vejo que tanto os governantes como a população não está preparada para isso. Não. E isso é bem sério, né? Porque a gente vê hoje pessoas, né, com 99 anos que estão super bem, que estão com vitalidade ainda. Eu tenho esse público lá. E, conforme estudos, a gente sabe que a cada 20 minutos uma pessoa faz 50 anos. Nossa. Nós, em julho, agora, fechamos o maior número de 60 anos. Exatamente. Agora, então, eu me sinto muito lisonjeada em poder estar num projeto desse, né, e poder, todos os dias, poder usufruir dessa experiência junto com tantas realidades. Hoje são 95 realidades. Legal. Legal. Então, eu fico muito agradecida por poder estar aqui também falando sobre isso. Que legal, é um prazer. Júlia. Mireia, assim, para mim, tá? A mulher é o grande cerne da sociedade, em todos os aspectos, tá? A mulher, a criança, a mulher jovem, a mulher madura.
Mas a mulher madura hoje, ela tem que enxergar o poder dela, tá? Porque, sim, a gente está caminhando para isso, mas aos poucos a sociedade está vendo. Então, a mulher, ela tem que enxergar que a mulher madura, ela agrega com o exemplo, com a fala, tá? E com a experiência de vida. E independe de ser a mulher que foi mãe, que foi esposa, que foi filha, porque muitas não foram todos esses papéis, mas cada um desses papéis tem importância, porque a mulher faz a diferença. E eu acho que a gente está entrando num novo ciclo em que homens de verdade, né, as pessoas do bem estão enxergando isso. Vai mudar. Eu acredito, eu sou esperançosa. Né? Então eu acho assim, quando a gente tem pessoas como a Ali que defendem essa bandeira, pessoas que estão lá, como eu disse, trabalhando para ajudar, né, pessoas na autoridade, e tu que tem esse programa maravilhoso com esse nome muito incrível, né? Então assim, é inspiração. A gente tem que ser inspiração e a gente tem que saber que a gente é inspiração para as nossas filhas, para os netos, enfim. Eu funciono e a minha vida funciona para ser inspiração para a minha filha. Eu tenho uma filha. E, assim, tudo que eu faço, eu penso assim, eu quero que a minha filha tenha orgulho de mim, eu quero que a minha mãe tenha orgulho de mim, como eu sempre tive orgulho da minha mãe. Porque a minha mãe foi o meu exemplo nesse sentido. Então, é isso que a gente tem que buscar. Legal. Tudo bem. Tô pensando, tô sendo inspirada por essas mulheres. Inspirada por essas e mulheres. Eu acho, para concluir ouvindo, assim, o que vocês falaram, a maturidade é tão linda, porque não tem outra forma de a gente não morrer jovem se não envelhecendo, né? E nós precisamos, concordo com tudo que vocês falaram, nem vou ser repetitiva. A questão é que a maturidade é a nossa aliada quando nós estamos bem resolvidas. Sim. E o que nós, mulheres, mas mais nós, seres humanos, precisamos, enquanto pessoas, né? Nós precisamos trabalhar autoconhecimento. E autoconhecimento não é nada demais. É olhar para dentro de si. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso fazer de melhor por esse mundo. Porque eu acredito que, no fundo, todo mundo quer ser amado. Né? Eu acho que esse é um desejo de todo mundo. E para ser amado, tem que ser uma pessoa boa, feliz, realizada. E, antes de tudo, se amar. Então, a grande lição que eu acho que todo mundo precisa tomar para si, é o primeiro passo para qualquer vida minimamente feliz, é olhar para dentro de si e buscar as suas razões, o seu propósito. E isso é o que a gente percebe no movimento hoje de tantas mulheres, que estamos revolucionando a história da humanidade, mas se atentem, né? Busquem isso, sejam livres, sejam vocês mesmos. Como tu falou, agora eu sou a Mireia. Então, o que vocês querem ser? Não é só a mãe, não é só a esposa, não é só a funcionária. Quem é essa pessoa? E a partir daí... Quem eu sou? Exatamente, a partir dessas respostas que a pessoa vai trilhando e encontrando sozinha, tá aí o caminho para uma realização de vida e uma maturidade inteligente, feliz. Primeira coisa é se amar, né? Se amar. O primeiro amor. Primeiro amor. Então, gente, o recado dessas mulheres de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E assim, ó, ser mulher é maravilhoso, mas ser a gente mesmo é melhor ainda. Isso aí. Tchau, tchau.